Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio, 19h30, um pouquinho mais, talvez. Nós estamos aqui com mais uma live Vira-Vira, que é toda quinta-feira a gente tem essa live Vira-Vira. E hoje ela é uma live Vira-Vira com um gostinho um pouquinho diferente. Eu trouxe hoje um assunto que eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, acontece ou vai acontecer com você, porque faz parte do nosso repertório de dúvidas. Boa noite, Carlinha, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Então, esse assunto que eu trouxe aqui hoje é sobre esses pontinhos que a gente usa no amigurumi, né? Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais sem receita e sem passo a passo. Bom, antes de mais nada, antes da gente começar a falar alguma coisa, para quem está aqui pela primeira vez e não sabe o que é o raio do Vira-Vira, então vamos falar o que é o Vira-Vira. Afinal de contas, dá um nome nessa live, vamos ver do que se trata. O Vira-Vira foi essa pessoinha aqui que eu criei, que ele tinha alguns parâmetros que eu coloquei para poder criar ele. A ideia é que eu criasse um bonequinho base que coubesse na mão de uma criança, que não tivesse costuras, que é o caso do nosso Vira-Vira, e que com algumas alterações eu transformasse ele em qualquer bichinho, ou seja, ele vira qualquer bicho, por isso o nome Vira-Vira. Bom, dito isso, e agora que todo mundo já sabe do que se trata o bicho Vira-Vira, né? Então, só para situar todo mundo, hoje o Vira-Vira do dia é a raposinha. Mas o assunto do dia, que eu vou usar a raposa, vou explorar ela, é sobre os pontos mais comuns que a gente usa nos amigurumis, tá bom? Algumas pessoas, quando estão começando a fazer os amigurumis, sempre perguntam, mas só dá para fazer em ponto baixo? Poxa, esse ponto não rende. E, na verdade, isso é meio que uma noção errada que a gente tem, né? Porque, ele é tão pequenininho que não rende. Principalmente quem vem do crochê clássico tem essa ideia, né? Porque está acostumado a trabalhar em ponto alto, ponto altíssimo. E aí fica achando que o ponto baixo não rende. Mas a gente tem que ver que os amigurumis também são pequenininhos, certo? Então ele rende sim. Outra coisa, esse assunto de pontos, fios, agulhas, dá para a gente ficar dias aqui falando. Então, eu não vou ficar falando sobre isso. O assunto hoje é somente um comparativo entre os pontos mais comuns que a gente usa nos amigurumis. E se você pensa que você não tem muita coisa para aprender sobre isso, posso te garantir que tem sim. E como toda live, é interessante a gente ver essas novidades, porque são coisas que a gente acaba usando nas nossas criações. Às vezes um pequeno detalhe, uma pequena mudancinha, faz toda a diferença, faz a gente se destacar no meio desse mar de amigurumis que tem por aí, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar um conceito que eu tenho certeza que é para lá de básico, mas é só para a gente nivelar tudo. O que é um amigurumi? O amigurumi é um bicho ou uma boneca feita em tricô ou crochê, de tal maneira que a trama fique tão fechadinha que o enchimento não fuja pelos buraquinhos. Mas isso a gente já está careca de saber, não é mesmo? O que eu gostaria de dizer é por que a gente usa tanto ponto baixo nos amigurumis. E aqui eu queria te contar uma novidade. Temos pelo menos 3 motivos para usar o ponto baixo clássico. O primeiro deles é que ele é o ponto mais básico que tem no crochê. Tirando a correntinha, que na verdade nem é um ponto, né, e nem é exclusivo do crochê, porque tudo tem correntinha, né? Tirando a correntinha, o ponto baixo é o primeiro ponto que usa uma trama e que é do crochê. Então ele é o ponto mais básico. O segundo motivo é que o ponto baixo ele tem a mesma altura e a mesma largura, ele é um quadradinho. E isso facilita
enormemente na hora de você criar um amigurumi, porque você vai trabalhar com um quadradinho. E o terceiro motivo é que o ponto baixo, quando ele é feito com o fio e a agulha correta para aquele fio, ele forma uma trama bem fechadinha. E isso cai exatamente, ele casa exatamente com o conceito do amigurumi. Então, por isso que a gente faz tanta coisa em ponto baixo. Se você tentar fazer um amigurumi em ponto alto, você vai ver que ele vai abrir. Então, por isso que a gente usa tanto assim. E também, para a gente não ficar aqui pensando, ah, tá, mas só dá para fazer com ponto baixo? Vivi Artes. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Para a gente não ficar achando que só dá para usar o ponto baixo clássico, aquele que a gente conhece, então vamos ver quais são as variações do ponto baixo, tá bom? Então tá, então vamos começar falando desse danadinho, já que eu comecei falando nele. O ponto baixo clássico é aquele que quando a gente vê ele de frente, ele é um V. Ele é um V e aqui em cima ele tem as laçadinhas que formam uma correntinha. Então, olhando de frente, ele é um V. Olhando por cima, a gente vê uma correntinha. E olhando por trás, a gente vê uma laçada horizontal. Esse é o ponto baixo, tá? Como eu falei, ele tem a grande vantagem de ter a mesma altura e a mesma largura. E aí, eu falei que isso é muito bom quando a gente cria amigurumis. Por quê? Então, só vou abrir um parênteses para falar isso, tá? Se a gente vê uma foto ou uma figura qualquer, e na internet, no computador, você vê uma foto linda, se você começar a aumentar aquela foto, você vai ver que ela se transforma num monte de quadradinho. A Carlinha está falando, minhas primeiras peças eu fazia com ponto baixo clássico, depois eu aprendi o square e o centrado. Nunca fiz em nenhuma peça. Então, calma que já vamos chegar lá. Eu estava falando então, se você pega uma foto, aumenta, você vai ver que ela fica toda quadriculada. Então as fotos, todas as imagens que a gente vê perfeitas, elas são formadas de inúmeros quadradinhos, que são o pixel. Então, esse pixel, justamente por ser quadradinho, quando você junta todos eles, né, e vê de longe, você vê uma foto com definição. O ponto baixo, ele funciona mais ou menos como um pixel. Claro que você não vai fazer um amigurumi com 1 milhão de pixels ou 1 milhão de ponto baixo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você usa uma linha fina, e o ponto fica pequenininho, você cria um amigurumi com uma certa definição. Para você ter um amigurumi grande com a mesma definição, você tem que ter muitos pontos, certo? Bom, dito isso, vamos voltar ao ponto baixo e as variações dele. Então, como a Carlinha já falou, né, contou aqui para todo mundo, o ponto baixo ele tem pelo menos 3 variações. A primeira delas é o ponto centrado. Então, lembra que eu falei que o ponto baixo, ele forma um Vzinho e aqui em cima tem uma correntinha. O ponto centrado, ele é um ponto baixo, só que ao invés da gente pegar a laçada aqui na correntinha, a gente pega a laçada exatamente no centro dele. Então, o que acontece é que quando você termina várias carreiras de ponto baixo, centrado, você vai ver um monte de Vzinhos empilhados. Isso aí, ele tem uma coisa que é muito boa, porque ele não cria aquele efeito diagonal. Já já eu vou mostrar para vocês o que é o efeito diagonal. Quando você trabalha no ponto centrado, por exemplo, se você trabalhar com fio conduzido, que é aquela técnica que eu de vez em quando falo aqui, que veio lá da tapeçaria, que a gente trabalha com fios de cores diferentes, né, trançando elas para formar um desenho. Quando você trabalha no ponto centrado, esse desenho fica perfeito, porque o ponto fica um em cima do outro. Isso, Carlinha, o ponto centrado lembra o ponto meia do tricô, só que ele fica bem, como é que eu vou dizer, bem trançado, né? Ele forma Vzinhos, um em cima do outro.
o ponto centrado, justamente por a gente pegar a laçada pelo centro dele, a gente sobrepõe várias linhas. O que acontece com ele? Ele acaba ficando um ponto bem cheinho e ele fica um pouquinho mais baixinho e um pouquinho mais gordinho que o ponto baixo comum. Então, numa peça, ele acaba achatando e ao invés de um quadradinho, ele forma um retangulinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você for pegar uma receita de amigurumi desenhada para ser feita no ponto baixo, você tem que compensar isso com mais carreiras e com menos pontos. Mas pode usar o ponto centrado no amigurumi? Pode usar. Pode usar o ponto centrado e pode usar os outros dois que eu vou falar aqui também. Então, o ponto centrado, se a gente for usar uma receita clássica, desenvolvida para fazer com ponto baixo, o que vai acontecer? Desculpa, eu não falei o seu nome. Vivi Artes. É Vivi mesmo o nome? Conta para mim. Que ela perguntou do ponto centrado, né? Então, quando a gente vai fazer um amigurumi com o ponto centrado, então você tem que compensar a altura e a largura, porque ele dá essa pequena diferença. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. É que para mostrar eu tenho que virar a câmera, então eu vou falar primeiro tudo, aí a gente vai falando e mostrando, tá bom? A grande vantagem do ponto centrado é justamente essa sobreposição. Sim, Vivi de Viviane. Obrigado, Vivi. A grande vantagem do ponto centrado é justamente essa sobreposição de linhas. Então ele fica muito fechadinho. A trama dele fica bem fechadinha. Mas, claro, tudo que é muito bom tem um lado que não é tão bom. O ponto centrado, ele é muito bonito e ele dá um efeito bem legal nos amigurumis, mas se for trabalhar num fio 100% algodão, ele costuma dar um pouquinho de trabalho porque o algodão é um fio mais pesado para trabalhar. Então, se for trabalhar com um fio de poliéster, um fio sintético qualquer, daí você vai ver que é mais fácil trabalhar no ponto centrado. No fio 100% algodão ele fica um pouquinho mais pesado, mas o resultado às vezes compensa, sabe? Bom, essa foi a primeira variação do ponto baixo. A segunda variação do ponto baixo é o ponto square. Então, enquanto o ponto baixo é um Vzinho e o ponto centrado é um Vzinho em cima do outro, o ponto square forma um X. E como que ele forma esse X? Quando a diferença é tão sutil que tem muita gente que faz o ponto square achando que está fazendo o ponto baixo. E eu já passei por isso também, depois que eu fui descobrir que eram pontos diferentes. A diferença que é tão pequenininha é que quando você passa a agulha para pegar a laçada, ao invés de você passar o fio por cima da agulha e puxar a laçada, você pega o fio por baixo da agulha. Então, quando você traz a laçada para frente, ela dá meio que uma torcida. E aí, essa torcida é que dá esse efeito do X. O que acontece é que daí o ponto ele também vai ficar mais gordinho. Ele vai ficar, também não vai ficar um quadradinho, ele fica um retângulo também. Mas nesse caso do ponto centrado, a diferença é tão pequena que às vezes nem vale a pena assim prestar, sabe? A não ser que seja alguma coisa muito grande ou que seja uma coisa que você tenha um comparativo, senão você nem percebe essa diferença. E nós vamos ver isso aqui na raposinha também. Além desse ponto square, você... sim, tem mais uma coisa. O ponto square, além dele dar essa torcidinha, ele também costuma fechar mais os pontos. Então, aqueles furinhos entre uns pontos, eles ficam menores. E se você fizer o ponto square duplo, que é a terceira variação, esses furinhos ficam menores ainda. O ponto square duplo é quando você passa a agulha, puxa a laçada pegando o fio, né? O fio passando por baixo da agulha, você puxa a laçada e quando você vai tirar aquelas duas laçadas da agulha, também você pega
passando o fio por baixo da agulha. Então, você torce 2 vezes o ponto. E aí ele fica mais fechadinho ainda. Então, só aqui nós tivemos 3 variações do ponto baixo. E você perguntou se não dá para usar o ponto centrado? Dá sim. Tem nada que proíba, tá? Nenhum nem outro. Você pode usar esses 2 pontos tranquilamente. Os 3, na verdade. O centrado, o square e o square duplo. A única coisa é aquela história que eu falei, que ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Bom, o que mais que eu tinha? Ah, sim! Além disso, tá tudo escrito aqui para mim não esquecer. Além de tudo isso, né, além dessas variações do ponto baixo, ainda no ponto baixo clássico, a gente ainda pode trabalhar com as laçadas. Então é aquela história de trabalhar só na laçada da frente, só na laçada de trás, na terceira laçada, ou então, para não ficar buraquinho, fazer aumento alternando as laçadas, né? Você faz o aumento e fica bem fechadinho. Usar só a laçada da frente para fazer diminuição, também diminui os buraquinhos. Então, você vê um pontinho tão pequenininho como é o ponto baixo, tão basiquinho, quanto que ele não rendeu. Imagina se ele fosse um ponto alto, né? E quanto às receitas, normalmente as receitas são desenvolvidas para serem feitas no ponto baixo clássico. Quando elas são feitas para usar outro tipo de variação, seja o centrado ou o square, deveria vir indicado, né? Normalmente vem indicado. E quando a gente desenvolve uma receita, se for desenvolvida no ponto square ou no ponto centrado, também é bom indicar. Que daí quem faz já sabe que se der diferença, se não usar aquele ponto, a diferença é justamente por conta do ponto que está sendo executado, que é diferente do que foi originalmente feito a receita. E tá, daí você ainda pergunta, e tem mais algum ponto? Então, nos amigurumis, no corpo do amigurumi, normalmente a gente usa somente esses pontos pequenos, né? Que é o ponto baixo, o square e o centrado. Mas também tem um ponto que é bastante usado, que é o ponto pipoca. Acho que todo mundo aqui já viu aquelas ovelhinhas de amigurumi que são feitas com ponto pipoca. Porque ele é um ponto tão fechadinho que também é bem usado. Tem o ponto tunisiano também, tem vários outros pontos que se usam. E para fazer os acessórios dos amigurumis, aí você pode fazer qualquer tipo de ponto. Só mesmo para o corpinho, para o que vai enchimento dentro, é que é bom cuidar para que seja um desses pontos mais básicos. Ou se for usar um outro tipo de ponto, o enchimento ele tem que ir protegido, né? Seja por um travesseirinho, uma meia de nylon, alguma coisa para não deixar esse enchimento fugir pelos furinhos. Bom, deixa eu ver, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, né? Isso. Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe de material aqui para a gente ir conversando, tá? E para isso eu vou virar aqui a câmera. Então, por favor, paciência, só um pouquinho enquanto eu viro essa câmera. Deixa eu puxar vocês aqui para frente. Vamos virar a câmera. Isso, vamos trazer aqui, virar isso aqui. É sempre uma novela, né? Mas vai dar tudo certo no final, não se preocupe. Ah, obrigado, Coca. Então, olha aqui, gente. Aqui eu trouxe mais ou menos o que é cada ponto desse. Então, aqui, olha, o ponto baixo, vamos imaginar que o ponto baixo é um negocinho assim, olha. É um V, olhando ele de frente, tá? E aqui em cima, ele é uma coisa assim. Então, quando a gente faz, olha, primeira carreira, segunda carreira, a gente pega a laçada, não ali no centro, a gente pega sempre aqui, né? A gente pega a laçada aqui. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai andando. E por isso do efeito diagonal.
quando a gente vai trabalhar com fio conduzido, se você for fazer, que nem eu estou mostrando aqui, um fio de uma cor diferente, ao invés de você fazer uma listra aqui vertical, ela vai acabar saindo na diagonal. E isso acontece porque o ponto baixo é trabalhado nessa correntinha lateral. O ponto centrado, desculpa, o ponto centrado, deixa eu só tomar uma aguinha enquanto nós estamos aqui. O ponto centrado ele é feito como o ponto baixo clássico, só que ao invés de pegar a laçada aqui na correntinha lateral, a gente pega direto dentro, no centro do ponto. E aí, depois de pronto, né, a malha, a gente vê esse efeito aqui, ó, vários V's empilhados. Então, se você fizer aqui uma trama com fio conduzido de outra cor, por exemplo, você vai ter uma coisa assim, ó, você consegue fazer um desenho perfeitamente vertical, porque os pontos vão estar empilhados exatamente um em cima do outro. O ponto square é aquele que eu falei que fica um X. Ele forma isso aqui, um X, e olhando por cima a gente vê essa correntinha, e olhando por trás, todos eles, né? Por cima é uma correntinha e por trás ele tem uma laçada horizontal, mais ou menos aqui assim, que a gente usa para vários trabalhos. O ponto square vai acontecer isso aqui, mais ou menos o mesmo efeito do ponto baixo normal. Tá certo? Bom, agora que nós vimos isso, eu vou mostrar para vocês uma amostrinha que eu fiz. Já já vai chegar a raposinha, fiquem calmas, por favor. A amostrinha aqui nada mais é do que os pezinhos da raposa. Então vamos lá. Esse primeiro pezinho, vou trazer aqui bem pertinho para a gente ver. Esse primeiro pezinho aqui eu fiz com o ponto baixo clássico e a linha aqui usada foi a linha amigurumi, né? Então esse é o ponto baixo. Essa segunda amostrinha aqui foi feita no ponto centrado. Tá vendo que eu falei que ele fica um monte de Vzinho empilhado? Então aqui eu usei o ponto centrado, a mesma linha e a mesma agulha. Então quando a gente compara, ó lá, tem a mesma quantidade de carreiras. Quando a gente compara, dá para ver bem que tem diferença aqui. Ele tem o mesmo número de pontos e o mesmo número de carreiras. Então, ele fica diferente. Eu vou deixar eles aqui para a gente ver certinho essa diferença. Esse outro pezinho aqui, eu fiz. O ponto centrado também se usa muito para fazer cesta. Sim, é isso que eu estava falando, ele fica muito firme, Carlinha. Esse ponto centrado, deixa eu até tirar um enchimento aqui, ele é um ponto que ele fica bem firme, bem trançado aqui. A linha sobrepõe várias outras linhas, né? Então ele fica um ponto bem denso. E para cesta ele é perfeito, cesta com fio de malha ele fica perfeito. No amigurumi, ele fica muito fechadinho. Você vê que não dá nem para ver aqui que tem furinho, não fica furinho aqui. No ponto baixo clássico, a gente pode ver os furinhos aqui, olha. Por isso que se a gente colocar muito enchimento, acaba abrindo, né? Fica bem visível aqui. O ponto square é esse aqui, olha. Deixa eu trazer pertinho. Tá vendo que ele forma um xizinho aqui? Esse é o ponto square. Aqui eu não fiz o ponto square duplo, eu fiz o simples, mas esse é o ponto square. E assim como o ponto centrado, ele também deforma um pouco em relação ao ponto baixo clássico. Vamos ver de quanto que é essa deformação. Deixa eu só colocar o enchimento aqui de novo e deixar esses pezinhos aqui. Então, eu anotei aqui para a gente ter uma ideia. Olha só,
sei se está bem visível. Então, aqui, olha, é um comparativo, tá? Na linha amigurumi, agulha 3 milímetros, feito o pezinho em ponto baixo, que é aquele pezinho ali, ele ficou com 3,5 centímetros de diâmetro e 3,5 centímetros de altura. A mesma receita, digamos, então o mesmo número de pontos e o mesmo número de carreiras feito no ponto square, ele ficou com 3,7 centímetros de diâmetro e 3,3 de altura. Então ele ficou um pouquinho mais baixinho e um pouquinho mais gordinho. No ponto centrado, a diferença é maior ainda. Ele fica com 2,8 por 3,2. Você vê que aqui a gente estava com 3,5 por 3,5 e aqui está com menos de 3 de altura. Então ele deforma bastante, ele fica bem mais baixinho. Isso aqui significa que se a gente fizer uma receita que foi desenvolvida para esse ponto, ela vai ficar achatada. É isso que acontece. E na linha Anne, porque afinal a raposinha eu fiz na linha Anne, né? O mesmo pezinho ficaria com 2,6 e 2,6. Aqui a gente vê bem como o ponto baixo, ele é bem quadradinho, né? Carlinha, o que você falou? Nossa, eu uso a agulha 2,25 no amigurumi. Pois é. Então, deixa eu contar para vocês, é que o meu ponto ele é muito apertado. Então eu tenho que usar uma agulha mais grossa. Se eu usar uma agulha fina, eu não consigo nem trabalhar direito. Por isso que eu falo que é sempre muito particular isso, né? Usar as agulhas e as linhas. É bom sempre, para quem está começando, comprar a agulha que está indicada no rótulo. Mas aí, dependendo da tensão do ponto, né? Daí vai vendo se precisa usar uma agulha mais grossa ou mais fina. No meu caso, eu sempre tenho que usar uma agulha um pouco mais grossa para ele não ficar muito apertadinho. Você vê que ali na linha Anne, a maior parte das pessoas usa a agulha 1,75, eu uso a agulha 2, que é para não ficar muito apertado. Então agora eu vou mostrar para vocês a raposinha, nossa raposinha vira-vira, que é essa daqui, né? Essa daqui foi feita na linha Anne, ponto baixo, normal, né, clássico, e essa daqui na linha Anne também, no ponto square. Então, assim, vocês não podem pegar ela aí, mas eu vou dizer assim, que esse aqui ficou bem mais firme, bem mais fechadinho, ponto. Então, as duas raposinhas foram feitas na mesma linha e pontos diferentes. Eu acho que a linha muito fina, ela não aparece tanto ponto, sabe? Aqui, vendo na telinha, eu tô vendo que não aparece muita diferença. Mas no toque aqui, a gente sente que essa aqui, feita no ponto square, ela fica bem mais firme. E o ponto square é um dos pontos preferidos para fazer amigurumi para crianças, para bebês. Porque como ele é todo torcidinho, né, o bebezinho não consegue, se bem que na linha Anne não vai conseguir mesmo. Mas se for feito numa lãzinha, não consegue enfiar os dedinhos, né, no meio do ponto. Então, o ponto square é sempre bastante indicado para fazer amigurumis para bebês, aqueles polvinhos, né, normalmente são feitos no ponto square. Bom, o que mais que eu tinha para falar? Ah, sim, eu fiz essa raposinha aqui no ponto square. Que tal alguém fazer ela no ponto centrado? Só para a gente ver como é que fica a mesma receita. Acho que ela vai ficar bem baixinha e barrigudinha, né? Mas eu fiquei até curiosa de fazer, só que não deu muito tempo para fazer, não. Eu fiz só no ponto square. Então, vamos lá. Vamos fazer um breve resumo. Ah, não, antes disso, né? Não sei se todo mundo entendeu como que é feito o ponto square, que eu falei, mostrei, mas não... né? Então, o ponto square é isso aqui, ó. Vou usar essa amostra que eu tenho aqui, que eu tô fazendo uma outra coisa, mas só pra gente entender, tá bom? O ponto square é isso aqui, ó. Você vai pegar aqui
Ao invés de você fazer isso aqui para pegar a laçada, então a linha passar por cima da agulha, você vai pegar a laçada por baixo, aqui, ó. E isso dá uma pequena torcida ali na laçada. E para fazer o square duplo, você vai fazer a mesma coisa aqui para tirar, ó. Então, você vai criar duas torções, uma aqui e outra quando tirar aqui. Então, isso aqui é o ponto square, se você fizer assim. E esse aqui é o ponto square duplo. Então, ele é bem simples. Como eu falei, a diferença é tão sutil que muita gente trabalha no ponto square achando que é o ponto baixo. Carlinha perguntou, você sempre usa fio Anne? Eu gosto bastante de usar o fio Anne, sabe? Porque eu gosto de fazer amigurumis pequenininhos. Mas assim, uma linha que eu gosto bastante de trabalhar fora o Anne é aquela Camila Fashion, que é da corrente, né? Ela é muito boa, é a mesma grossura do fio Anne e é muito boa. Ela tem uma torção, ela tem um brilho que é bem diferente, eu gosto bastante também. E o fio amigurumi, quando eu quero fazer uma peça um pouco maior, eu uso o amigurumi, que eu acho que é um fio bem gostoso de trabalhar, bem macio, mas assim, não é usual. Se você vê as minhas peças, dificilmente eu crio alguma coisa nesse fio amigurumi, eu prefiro no fio Anne ou nesse Camila Fashion. Tem o fio Bella também, que é parecido, né? Que é a mesma grossura e que eu uso bastante. Não, minto, não uso bastante. Eu uso, não bastante. Bastante que eu uso é o Camila Fashion e o Anne. Bom, gente, deixa eu desvirar aqui tudo de novo. Vamos, cadê você? Aqui. Vocês vão ver o telhado de casa, porque eu tenho que virar o celular para cá. Isso. Levar para lá, senão assusto todo mundo de estar de cara com o celular aqui. Então, vamos fazer um resuminho? Vamos ver o que a gente viu hoje, só para não esquecer? Olha só, nós vimos os 3 motivos para usar o ponto baixo clássico. O primeiro, porque ele é o ponto básico, que todo mundo sabe fazer, e que se você souber fazer o ponto baixo, você faz 99,99% de todos os amigurumis. O resto dá pra gente até tentar fazer em outra coisa, mas é melhor fazer no ponto baixo mesmo. O segundo motivo é que ele é um quadradinho e por isso, para quem já está criando amigurumis, ele é perfeito porque ele tem a mesma largura e a mesma altura. Isso ajuda bastante. E o terceiro motivo, qual que era mesmo? Aí a Maria Tereza esquece, né? Vamos lá. Qual era o terceiro motivo? O primeiro, porque ele era quadradinho. Ah, sim, o terceiro, claro, né? Eu tinha falado do amigurumi. O terceiro motivo é que quando a gente faz ele no fio com a agulha correta, ele fica fechadinho. Além disso, o ponto baixo, por ser simplinho, ainda ele apresenta 3 variações. A primeira variação é o ponto centrado, a segunda variação é o ponto square e a terceira variação é o ponto square duplo. E além, como se não bastasse isso, a gente ainda consegue trabalhar na laçada da frente, na laçada de trás, na terceira laçada, consegue alternar laçadas para fazer aumentos e trabalhar nas laçadas da frente para fazer diminuições, e tudo isso diminui os buraquinhos entre os pontos. Bastante coisa, né? O pontinho que rende esse. Além disso, a gente viu que o ponto centrado, ele cria uma trama bem mais fechada, né? Bem densa. Então, fica um amigurumi bem firme. Inclusive, se você quiser fazer um amigurumi que seja um pouco mais alto, que você queira que ele fique firme, sem usar muita estrutura, tá aí a dica. O ponto centrado, ele é muito bom para isso. E você pode colocar até mais enchimento nele,
porque ele tem a trama fechadinha, ele não vai abrir e você consegue deixar o amigurumi mais firme. Só que aí ele também não deixa o amigurumi muito macio, a não ser que você use aquelas lãs, tipo amigurumi pelúcia, que é mais fofinha, fica perfeito. E outra coisa é que o ponto centrado ele é bom para trabalhar nesses fios mais sintéticos. O fio 100% algodão ele agarra um pouco na agulha e fica mais pesado para trabalhar. O ponto centrado é muito bom para fazer fio conduzido, né? E o ponto square, que é aquele do X, ele é bem indicado quando a gente quer fazer amigurumi para bebês, porque os bebezinhos têm mania de enfiar os dedinhos onde não deve. Então, no ponto square, isso não acontece. Bom, gente, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Acho que não. Acho que eu queria só mesmo ver se alguém se anima a fazer uma raposinha, uma raposinha dessa no ponto centrado. Acho que ficaria legal. Só que aí ela ia acabar saindo um pouquinho maior e mais baixinha e mais gorduchinha. Ah, lembrando que a receita dessa raposinha vira-vira tá ali no link. Clica no link, você vai poder baixar a receita gratuita. Ela fica ali uma semana gratuita, depois ela volta para a lojinha onde ela é cobrada, tá bom? Então clica lá, pega a receita da raposinha, faz a raposinha, tira a foto, me marca, porque eu vou adorar ver essa raposinha. Vivi, obrigada por você ter participado aqui hoje. Obrigada a todos, todas, por terem participado. Adorei isso. Eu acho que hoje foi um negócio bem legal, que a gente viu assim que um pontinho tão pequenininho desse rende tanto assunto e rende muita variação. Você vê que coisa. Para quem está criando amigurumi, e a ideia é essa dessa live, dizer para você que está criando, está começando a criar, que você pode brincar com esse ponto baixo, centrado, square na frente, laçada da frente, laçada atrás, terceira laçada, e criar efeitos incríveis, sem sair do ponto baixo. Isso não é ótimo? Você não precisa ficar inventando tanta coisa. Às vezes as melhores soluções são as mais simples, não é mesmo? Bom, meninas, é isso então. Muito obrigada por vocês terem ficado até agora. Sábado a gente tem a live Papo de Amigurumeira. Então não esqueça, venham aqui no sábado. Um beijo e até mais.